Olá, amigas e amigos, que bom estar de novo junto com vocês. Hoje, para apresentar um. Será que ele não está no programa errado, não? Vocês diriam, tem aquelas pessoas chatas que gostam de encontrar defeitos nos programas da gente. Ah, você fala mais que entrevistado, você faz pergunta que corta o que ele está falando, etc. E às vezes surgem oportunidades, a gente não pode perder. Agora, quando eu me estendo um pouco mais, é porque eu participei também do rádio e eu quero dar um complemento, às vezes com uma informação a mais, etc, etc. Mas eu ia dizendo o seguinte, ele é cantor, então por que ele está no programa? Ele é empresário, pode. Então nós vamos descobrir tudo isso agora, eu já vou chamar, sem perda de tempo, meu amigo Ciro Aguiar. Bom dia, Bem-vindo, meu Ciro. amigo Padoca. É um prazer muito grande falar com você, viu? Eu também, eu gosto muito de você desde longos tempos, que nós vamos Longo descobrir a tempo, partir de desde a agora. TV Cultura. Olha só. Boa memória, hein? Já começou com boa memória. Vamos lá. Ciro, eu sei um pouco da sua vida, não só porque nós somos contemporâneos, a diferença de idade não é tão grande assim. O que ocorre é que você teve um período bastante profícuo como cantor, depois você enveredou para o lado da radiodifusão, que não quer dizer que deixou de ser cantor ou compositor ou músico, enfim, e depois você equilibrou as duas fases e tal. Antes disso, aconteceu uma história muito curiosa, que eu conheci um irmão seu, por sinal, outro grande amigo meu, Luciano Mendes de Aguiar, também baiano, também da Boa Terra, e uma sumidade. Oi? Luciano sempre foi ligado nessas coisas de cinema, de gostou Incrível. muito, Como ele é bom. muito bem, Ele, né? ele dá show, ele dá show. Mas vamos lá. Você nasceu em Salvador, na Bahia, como ele, e veio. O que você fez no começo da sua vida de garoto, É, de jovem? Como é que você se descobriu? bom, nasci em Salvador, Bahia. Acontece que desde pequeno, maior, eu sempre gostei muito de música, sempre fui ligado em negócio de artes, né? Principalmente música. Minha mãe falava que eu cantava, não me lembro, subia na mesa e coisa e tal, cantava as coisas tudo errado, mas gostava disso aí. Até que quando eu cheguei mais ou menos uns 14 para 15 anos, né? Por aí, mais ou menos, eu assisti o filme O Grande Caruso, do Mário Lanza, e achei aquilo um negócio maravilhoso. Eu já curtia muita coisa, né? E, então, eu já gostava, já cantava músicas quando criança, música de coisa antiga, Luiz Gonzaga, cantava música do Luiz Gonzaga, cantava Rolando Silva, enfim, cantava músicas. Depois, fui ficando 13, 14 anos, comecei a curtir também música estrangeira, gostava do Bing Crosby, do Frank Sinatra, do Dick Farney, enfim. Até que eu me falei para você, quando eu vi o filme do Mário Lanza cantando, aí o cara falou, você cantar assim tem que estudar canto. Aí eu fui pedir à minha mãe para ver se ela pagava umas aulas de canto para mim. E ela deu um jeito e passou a pagar umas aulas de canto lá no Santo Antônio, lá na Bahia, né, no lugar da Cruz do Pascoal. Dona Maria começou a me dar umas aulas de canto. Aí, aquele negócio, eu queria ser tenor. Ela aí virou para mim e falou: sua voz não é de tenor, não. Você tem uma voz mais grave, barítono. Aí eu achei que a minha carreira tinha acabado, né? Porque o negócio era ser tenor. Aí fui me acostumando com as vozes mais graves. Ela aí comprou um álbum do Bing Crosby. O Bing Crosby tem um timbre mais ou menos barítono, que nem você. Aí comecei a cantar. E Sinatra também, que é mais grave. Comecei a cantar. E cantar também algumas áreas de ópera, de cantores baixo, barítono, enfim. E foi por aí.
até que veio uma motivação com os amigos, né, para ir para a escola militar. E eu acabei fazendo um concurso para a escola militar e fui parar na Escola Preparatória de Cadetes, lá em Fortaleza. E depois fui para o Rio Grande do Sul, completar na Escola de Cadetes lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E, posteriormente, já fui para a Academia Militar, em Resende. Pois bem, com mais ou menos 5 anos de exército, eu estava perto de sair aspirante, aí veio a onda do rock and roll, amigo, no meu ouvido. Aí virou minha cabeça, Maioca, virou minha cabeça, aí eu falei, bom, eu acho que eu não vou ficar no exército, não, eu acho que eu vou ser isso aí. Vou cuidar de uma carreira artística. E foi daí para frente que eu parti para... Porque eu ia para o Rio de Janeiro, na folga eu ia para o Rio de Janeiro, meu primo tinha um conjunto de rock, era de Blue Jean Rock, e eu comecei a cantar junto com eles, e aí começou, nos começos dos anos 60, que eu comecei a entrar de cantor, nessa maluquice aí de cantor. Aí acabei pedindo desligamento da Escola Militar de Resende. Aí fui para o Rio de Janeiro. Aí começou. Tá vendo? Bom, pelo visto, pela sua narrativa, a música estava no sangue. Bastou você ver o Tava. filme para se identificar, não é? E aí a sua referência era o tenor, que era o Mário Lanza. Era o Mário Lanza. O Mário Lanza era aquela referência, né? La donna è mobile, qual più al vento, muda l'accento e il pensiero. La donna è mobile, qual più al vento, muda l'accento e il pensiero. Muito bem. Olha aí, uma exclusividade da nossa programação. Não, eu nunca ouvi, não tinha visto, nem em vídeo, nem nada, o Ciro Aguiar cantando La Donna è Mobile. Isso é um clássico. Sabe que eu cantei ópera agora, tá vendo? Muito bom. Agora, vida, você viu que não dava para conciliar, porque a vida militar ela tem uma sequência, ela tem uma disciplina muito forte e talvez não desse para ter que dar uns pulinhos fora para ir fazer o ensaio, para depois se apresentar na domingueira, etc, etc. Foi isso? Militar, carreira militar foi um momento importante. E tanto que eu fiquei com 5 anos no exército, só estava para sair aspirante. Mas na escola militar, desde quando eu entrei em Fortaleza, na preparatória, eu já fazia show na escola. Fazia show. Na academia, eu fazia show também. E aí ele é conhecido porque me apresentava, aqueles negócios, tinha, né? De meu desligamento, ele não queria dar, não, porque eu gostava. Inclusive o comandante, sabe quem era o comandante da escola? O general? Não. O Médici. Emílio Garrastazu Azul Médici, era o comandante. Olá. General. Aí parece que vai ter que falar com o comandante, porque essa coisa eu não posso. O capitão da companhia falou para mim. Aí eu fui falar com o Médici. Falei aquele negócio todo, eu queria, né, a carreira artística. Ele falou, não, você pode ficar cantando no Exército, mas na hora da caserna, você tem que estar na caserna. Nas folgas, você pode cantar. Aí eu virei para ele e falei, não, mas eu quero dar prioridade à minha carreira artística. Aí, bicho. Aí ele me deu 15 dias para eu pensar, Maior. Olha, vai pensar 15 dias, depois você volta aqui. Aí eu falei, pensar o quê? Eu já estava resolvido, né? Quando eu voltei, ele me deu os parabéns, desejou sucesso e fui nesse negócio aí. De música, amigo. E agora? Tá vendo? Muito bem. Muito legal. Então, você foi pedir baixa porque você, mesmo com 15 dias de tranquilidade, assim, que foi concedido, você achou que já estava decidido, não tinha nada a ver. Já não tinha mais volta, né? Foi muito bom o tempo que eu fiquei no Exército, foi muito bom, aprendi muita coisa. Mas foi uma passagem importante da minha vida, deixei muitos amigos, né? Mas a minha carreira artística pesou muito.
Pesou muito e eu tinha que seguir esse negócio aí. Tinha jeito. Sem dúvida, né? A sua vida prova que você escolheu o lado certo. Agora, a gente não pode desprezar a disciplina, os ensinamentos, os aprendizados que a gente recebe numa outra carreira que depois ajudam a vida da gente no dia a dia. Aí vamos falar do músico Ciro Aguiar. Você continuou em Salvador fazendo carreira? Foi lá que você começou a sua base em Salvador ou nos arredores da Bahia? Não, da Escola Militar de Resende, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu tinha um primo que tinha montado um conjunto de rock. E eu fui cantando conjunto de rock, era Blue Jean Rockers. E é ali que eu comecei, entendeu? Cantando música do Pet Blue jeans era um tipo de roupa. do Little Rich. Aquele negócio. Uma época muito boa, viu? Bom, não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos falando de aproximadamente de 68, 69, por aí, 70? Ou nem isso? Nos anos... Você fala o começo dos anos 60, né? E essa parte de Resende que você citou, que você aproveitou ali a sequência, é da década de 60? Década de 60. Década de 60. Ali a pré-Jovem Guarda ali, entendeu? Eu participei do movimento que virou Jovem Guarda. Então, quem começou no Rio, aí eu conheci Eduardo Araújo, que vinha de Belo Horizonte, Aguinaldo Timóteo, Roberto Carlos, Erasmo, Rosemary, Vanderléia, Cleidiane Alves, o pessoal do Rio de Janeiro, entendeu? Que só quem fazia sucesso naquela época era Murilo, já era... E só tinha um movimento com Tony Campeiro, Seri Campeiro, já tinha uma importância muito grande. E o movimento de São Paulo é que a gente ficava... Né, que a turma do Rio não tinha expressão que tinha em São Paulo. Quem mandava o rock and roll era São Paulo para o Rio de Janeiro, entendeu? Eu participei desse movimento aqui do Rio, que era Cantores de Juventude, e que depois virou, quando apareceu o programa Jovem Guarda, botaram um rótulo, Jovem Guarda. Mas, na realidade, é um movimento de música jovem, que começou nos anos 50, meados dos 50, nos Estados Unidos, e foi embora, né? E foi usando denominações, né? Mas o movimento, eu acho que foi um só. O movimento da música jovem que começou nos anos 50 e tanto, e foi embora, até 1970, mais ou menos, né? Foi o grande movimento mundial, né? O mundo inteiro mudou muito musicalmente, né? E o Brasil contribuiu muito também. A eletrificação... A eletrificação dos conjuntos veio a partir do rock americano ou aqui no Brasil dependeu dos festivais para começar essa pequena mudança, porque antes era muito piano, baixo e bateria, era aquele som mais leve, né? Até que veio a eletrificação, as guitarras e tudo mais. Ou isso dependeu de Beatles? Na sua visão e acompanhamento, quando é que começou essa inclusão das guitarras? A influência que eu recebi primeiro do rock americano, né? O rock dos anos 50 e tantos, que veio com aquela leva toda, os negros, né? Principalmente o Little Rich, Fats Domino, e o próprio Elvis, e o próprio Jerry Lee Lewis, Pat Boone, gostava muito música do Pat Boone, gostava muito, Connie Tweet, enfim, aquele movimento todo que veio dos negros, que os brancos, né, absorveram, e ficou um movimento enorme, muito grande. Ali eu comecei, minha influência veio dali. Ali que eu deixei a escola militar por causa dessa influência aí, entendeu? Já nos anos 60. Enfim, a carreira foi movida pelo rock and roll. Não que eu não tivesse uma formação, já tinha uma formação de música, de modo geral, né? Até ópera, mas o rock deu uma forçação em mim, quer dizer, ele me forçou
a tomar uma decisão definitiva para dar dessa carreira de música aí. Entendeu, Maioca? Sim, perfeito. Aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, né? E a gente vai descobrindo por que e como foi o seu desenvolvimento. Você ficou em Resende ou no Rio de Janeiro até que época, mais ou menos, Ciro? Eu fiquei até janeiro de 1972. Em 72 eu vim para São Paulo. E aí se fixou aqui em São Paulo e não saiu mais. Em São Paulo aconteceu o seguinte: no Rio de Janeiro eu fiz a Jovem Guarda, comecei, inclusive, gravando em inglês, gravei Mona Lisa em inglês e outras músicas especiais, Procura das Garotas, e gravei Rosa, do Pixinguinha, no arranjo de rock and roll. Mas em 72, janeiro de 72, é que estavam em São Paulo, estavam procurando cantores que fossem atores para a ópera Jesus Cristo Superstar. E eu, no Rio de Janeiro, tinha estudado no Vila Lobos, né? Estudado música e também fiz um curso de extensão de ator da escola no Rio. Então, eu resolvi vir para São Paulo. Inclusive, quem me convidou foi um cantor paulista que estava comigo no Rio, chamado Milton Carlos, compositor muito bom. Chegávamos a fazer música juntos e ele morreu muito jovem, o Milton Carlos. Vamos lá, vamos lá. Aí eu vim com ele, fiz o teste lá na... Era o Altair Lima, que estava dirigindo a peça, era o produtor da peça. O Altair Lima, o Paulo Herculano cuidava da parte artística, né? Eu acabei entrando para a ópera rock Jesus Cristo Superstar, foi no Teatro Aquários, aqui em São Paulo. E ali aí comecei como apóstolo, depois acabei como dublê de Pilatos, porque naquela época do Jesus Cristo Superstar, muita gente começando também, que viraram grandes nomes da televisão, como o Ney da Torraca, eu conheci ali, o Ney, o Jonas Bloch, o próprio Stênio Garcia, que já tinha a carreira, já estava por aí. Ele também, quando eu saí da ópera rock, por causa da música, né? Não dava para conciliar as duas coisas, ele entrou, inclusive, se não me engano, o Stênio fez até Pilatos também, e o Ney também fazia Pilatos, era o dublê do Ney. E o Ney também começou a aparecer na televisão. Aí daí começou a conflitar um pouco, e eu fiz até Pilatos do Ney, e acabei saindo da ópera Jesus Cristo Superstar. Muito bonita, eu gostei muito. Foi uma coisa muito importante na minha carreira, ter passado por essa parte de ator e cantor, né? Que eu era mais tímido no começo. O Ney era um grande ator. E o Ney canta bem, viu? O Ney da Torraca canta bem. E eu falei, puxa, depois do Ney vai ser difícil para mim, né? Porque o Ney tinha uma mise-en-scène, uma presença de palco muito bonita. Enfim, agradava muito. Aí, quando fui passar, o Paulo Herculano virou para mim e falou assim, Ciro, não se preocupe não, faça do teu jeito. O Ney tem o jeito dele, faz do teu jeito. Aí eu pensei, bom, eu vou me focar mais na música e passar a interpretação da música que eu sentia, que era uma ópera rock. Resultado, no fim, o próprio Paulo Herculano me cumprimentou quando terminei a apresentação daquela cena final da crucificação, né? Que é uma cena muito bonita, e o Paulo bateu palmo para mim. Eu falei, poxa, eu falei, obrigado, você me deu uma força. Não, estava bom, você deu do teu jeito, né? Cantou, o Terbaixo cantou, e o Ney, apesar de ser um bom cantor, mas é excelente ator, né? Então foi assim, eu joguei mais o meu lado de cantor, e o Ney Torraca, que também canta, né? Mas tem mais um know-how de ator, tanto que se transformou num grande ator, famoso nosso querido Ney Torraca. E foi assim, o teatro foi essa passagem importante da minha vida, viu, Maioca? Você me atraiu a curiosidade para fazer uma pergunta. Aliás, nesse caso, cada um na sua praia. Você é cantor e sabe atuar. O Ney é ator e sabe cantar. Então,
a arte complementa a outra. Por isso que deu tudo certo e você acabou substituindo com galhardia. A pergunta que me suscitou fazer agora é a seguinte: você chegou a gravar naquela época? Não, é o seguinte, quem fazia o Herodes é o Jarbas Braga, que era um cantor barítono do Teatro Municipal. Então, era gente muito boa. E o Paulo Herculano que me deu a dica: Ciro, você é cantor, interpreta isso aí, como você acha que deve ser. E faz a movimento que você puder fazer. No mise-en-scène, você não vai competir com ele, entendeu? E grande ator. E como você falou, porque eu cantei o negócio lá. Bom, a minha pergunta é a seguinte: você chegou a entrar naquela leva de cantores brasileiros que gravavam com nome internacional? Eu cheguei nos anos 60, a minha primeira com o meu nome, entendeu? Agora, nos anos 72, 73, começou o mundo inteiro a gravar em inglês, inclusive o Brasil. Cantores do mundo, o Dennis Wilson, vinha da Grupo ABBA, lá da Holanda, não sei, tudo que é lugar, entendeu? Então, da gente, o pessoal começou a gravar em inglês no mundo inteiro, inclusive o Brasil. E o Inter foi o primeiro, se não me engano, a fazer um grande sucesso no Rio e pegou. Fazendo uma crítica ao meu passado, né? Fazendo uma releitura da minha vida artística, porque eu tive uma influência muito grande de música estrangeira e naquele momento eu estava cansando, eu precisava buscar um pouco da cultura brasileira. Por isso que eu fiz o Asfalto Falsificado. E depois que eu gravei o Asfalto Falsificado, começou a vir essa onda de cantores brasileiros gravando em inglês, fazendo sucesso no Brasil e no mundo afora. Foi aí que apareceu a música Do You Like Samba. Quem trouxe a música Do You Like Samba para mim foi o Manuel Ferreira da Silva, que fazia a parada, lembra a parada de sucesso? A grande parada lá. E ele falou, era uma música do Marcelo Duran, que tinha ganho um festival, e eles achavam que era para mim, entendeu? Aí o Marco Antônio Galvão, que trabalhava na Rádio Excelsior, foi seu produtor. E o Paulo Rocco era o diretor artístico da gravadora Poligram. Nesse momento ele estava na Poligram, ele me convidou a gravar o Asfalto Falsificado. E depois apareceu o Do You Like Samba. Então, o Do You Like Samba, você que tem que gravar. Numa música que nunca faz. Isso. Do you like samba? I like it too. If you love the samba, I love you. Falei, ser só isso aí? Fiquei assim pensando, né? Mas eles tinham razão. A música, em uma semana, estava nas paradas de sucesso. Fazendo uma sátira. Passou a inglês, não foi isso? E fazer sucesso. Certo? Você deve ter falado de Sebastião Ferreira da Silva, é isso? Da Grande Parada? Hein? Você citou o nome de Manuel Ferreira, mas você deve estar pensando no Sebastião Ferreira da Silva. Perdão. Sebastião Ferreira, eu me enganei. Fazia a Grande Parada, né? Parada do Sebastião, Sebastião Ferreira da Silva. Isso, e era chefe da discoteca da Rádio Nacional de São Paulo, que pertencia à TV Paulista e depois foi comprada pela Globo. Isso. A gente vai lembrando das coisas e vai emendando aí. Isso aí. E aí já estamos perto dos anos 70, não é? Anos 70, exatamente. Depois do Iraque Samba, eu gravei. Aí eu passei da Poligram para Som Livre, e na Som Livre eu gravei a música Crítica, que foi um dos meus maiores sucessos. Foi Crítica. Grande sucesso. 75, 76.
Nessa época, em São Paulo, no Rio também, mas vamos falar um pouco mais aqui do nosso terreno, do nosso território, existia uma rádio que tocava música americana e música europeia com frequência, chamada Rádio Excelsior. E uma outra rádio chamada Rádio Difusora, que tocava músicas mais americanas, mais da linha Soul Exatamente. Music, dirigida pelo nosso querido e saudoso Caion Gadia. E nesse tempo o Ciro já estava nas duas emissoras, com Caião certeza. Gadia. Então, fui para a Som Livre. A Som Livre é que lançou, com a chamada na televisão da música crítica, que se transformou num grande sucesso, né? A música crítica. Foi uma das músicas importantes na minha vida, né? E daí eu comecei a gravar, gravei antes que a Tristeza Venha, gravei com o Moreira da Silva, o Kid Morengueira, a música também foi um sucesso muito grande, a música eu gravei junto com o Moreira da Silva, enfim, gravei com o Valdir Azevedo, os cantores antigos, naquela época foi muito importante. Isso nos anos 70 até 79, que eu fiquei na Som Livre. Entendeu? Depois da Som Livre, estava muito naquela onda de gravação independente, e eu fui gravar numa gravadora independente, inclusive era o Cesare. Lembra do Cesare Benvenuti? Cesare independente, tinha gravado com Boca Livre, e convidou para fazer também um LP. Eu fiz o LP também na independente, e aí continuou a minha carreira gravando discos mais independentes. Foi nessa oportunidade que eu encontrei com um colega da Escola Militar, que era o Dourado, que era... O Dourado desse tempo era capitão, ia passar para major, estava nessa fase aí. E conversando com ele, batendo papo, se encontrar, eu estou aqui no Cadoro, não sei o que, aquela coisa toda. Ele estava em São Paulo, e nessa época ele estava como ajudante de ordem do presidente Figueiredo. Aí ele falou assim, eu tinha conversando com ele, que eu estava com um negócio de uma rádio, vamos aqui a gente conversa. Aí eu encontrei com ele, e o Figueiredo tinha que fazer um tratamento na coluna. E então ele conversando comigo, falou assim, aí o Figueiredo chegou, ele falou, ele estava tocando violão, porque ele também tocava violão também, já a gente estava brincando, no apartamento dele do hotel. Quando o presidente chegou, o Figueiredo, ele falou, você fica aí, que eu vou atender o chefe. O chefe era o Figueiredo, presidente. Eu falei, tá bom. Passou uns minutinhos, ele voltou e falou, o Figueiredo mandou você entrar lá. Aí eu fui. Eu jantar. Então ficamos. Só o presidente Figueiredo, ele, que foi colega, e um outro colega meu, que tinha sido na Escola Militar de Porto Alegre, na Escola Preparatória. Ficamos conversando, entendeu? Dali é que surgiu esse negócio da rádio, e com a intercessão do presidente Figueiredo, que saiu a licença. Se não fosse o presidente Figueiredo, fatalmente não teria rádio, não. Ele gostava muito de música também, enfim, cantei umas coisas do Orlando Silva, ficou um clima muito legal. Já estava o pedido. Aí, com o aval do presidente, entendeu? Acabei tendo a licença para a rádio, que deu o nome de Tropical, que inicialmente seria para Taboão da Serra. Mas o engenheiro falou para mim, Taboão da Serra é ruim, você tem que estar no lugar mais alto. O centro, não tem a igreja ali, eu pedi para a Zona Sul. E assim, comecei a rádio sem saber nada, viu, mas eu não sabia nada. Foi assim, por acaso, por um acontecimento inesperado. Eu nunca pensei que eu ia me encontrar com o presidente, nunca na minha vida. Ainda jantar, só ele conversou, falou um monte de coisa que eu não comentei nada. Eu falei, se não vou falar essas coisas. Ele falou a intimidade aqui, eu fiquei na minha. Estava naquela fase que o candidato seria a presidente, ele era, se não me engano, Andreasa, que era do PDS, né, que era o partido dele. E o Maluf ganhou na convenção, na coligação, acabou ganhando como candidato do PDS.
Mas não era o candidato dele, não. Ele falou para mim, eu queria mais o Andreasa, que era militar. Então, foi coisa de uma época que aconteceu e acabou uma rádio que eu pensava em ter. Já tinha desistido e quando aconteceu isso aí, acabei colocando aí a Rádio Tropical FM no ar. Isso final do governo do presidente Figueiredo, foi em 85. E foi aí que começou. Agora, veja, Ciro, você demonstrou ser um bom profissional dos dois lados. Se você não fosse o rapazinho que foi disciplinado do começo ao fim e que teve lá um chefe que, por acaso, se tornou o presidente da República, se você tivesse saído brigando ou dizendo, não, isso aqui não é para mim, meu negócio é outro e tal, nunca você teria o acolhimento que teve nesse encontro do Hotel Cadoro, que fica em São Paulo, na Rua Augusta, esquina com a Caio Prado, e é um lugar bastante conhecido. Hoje até está embelezado, porque do outro lado da rua tem o Parque Augusta, Parque Bruno Covas. Então ficou um local assim bastante aprazível, e o Cadoro tradicional que você citou foi colocado abaixo, e nasceram 3 outros prédios. Um é o Hotel Cadoro e outros 2 são edifícios de lado empresarial um e residencial outro. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Ciro, diretor de rádio, o empresário de radiodifusão. Você determinou, juntamente com alguém, você falou, no começo eu não entendia de nada. Você é um músico. O mais importante você conhece, que é a música. Agora, eu sei que gostar de música ou ser cantor não significa que é a mesma coisa que ser diretor de rádio. Com certeza tem nuances bem específicas. E aí vem a pergunta, como é que chegou a decisão desse perfil de rádio que você lançou, e inclusive sua família participa, com muito sucesso? Quer dizer, foram aparecendo novos talentos dentro dessa circunstância, né, ainda que familiar, e aí hoje você tem, inclusive, já o seu sucessor prontinho para assumir quando você resolver se aposentar e quiser ficar na rede, literalmente. E eu sempre gostei de música, tanto que eu continuo cantando, gravando, fazendo show, né, que eu gosto. E eles cuidam mais da... Tem um filho que cuida da parte artística, outro da parte mais comercial. Minha esposa Rita sempre fez programação, principalmente de música antiga, né, que eu faço um programa chamado Éramos Todos Jovens. Eu lembro lá dos anos 50, 60, 70, 80, 90, música antiga, a gente toca para recordar. Então, o rádio foi um acontecimento e a família que tem me ajudado muito, porque são ligados também na rádio e colaboram num trabalho, né, de fato continuar com a rádio, enfim, e manter ela com as programações e com as coisas que vão chegando, você tem que se adaptando. A nova realidade que nós estamos vivendo aqui no rádio, que o rádio mudou com as redes sociais, é um desafio muito grande, tanto quanto para a televisão, essa adaptação, né? O rádio, sem dúvida, ele está também na internet, mas ele conta com toda a abrangência das redes sociais. Então, é um desafio que a gente tem que continuar, e o rádio ele vai se adaptando, como veio através dos tempos, né? O rádio nos anos 20 para 30, por aí, né? Que teve seu auge nos anos 30, principalmente 40, né? E com o aparecimento da televisão, já quase nos anos 50, muita gente falou que agora tudo ia passar para o rádio, né? Mas o rádio buscou o caminho dele. E depois apareceu o transistor, né? Antigamente era aquele rádio, ficava na sala de visita, que era o rádio que todo mundo escutava. Não tinha televisão, então o móvel mais importante da casa era um rádio grande, que a família escutava o rádio. Com a televisão, o lugar do rádio passou a ser da TV.
E o rádio, graças a Deus, apareceu o transistor, o rádio se espalhou para tudo que é lugar, até no carro. E agora ele está no celular. O rádio agora faz parte do universo de um celular. Eu tenho um rádio porque eu gosto, sou da turma antiga e gosto de ouvir no rádio, né? Ligo o rádio é uma coisa prática, você aperta a tomada, ele já liga, já toca na hora. Então eu gosto do rádio. Agora, é como todo mundo sabe, né? O mundo vai mudando e você tem que se adaptar, que vai chegando. E esse desafio aí está para toda a radiodifusão, não só do rádio, como TV também, não é isso, Fernando? Felizmente você já entrou na frequência modulada. Então hoje você não tem o problema da adaptação do AM, que está em fase de extinção, para deixar de ser AM, como a gente sempre conheceu, e sempre amou o rádio AM, para ser uma frequência na faixa estendida, que é a chamada frequência modulada E, faixa estendida do FM. E aí vai ficar somente FM até uma nova mudança e tudo mais. Exatamente. Aqui em São Paulo, como você falou, é a frequência estendida, né? Mas no interior já tem mais espaço, né? E muitas emissoras de AM estão passando para o próprio canal da normal, com frequências, né? Encaixando nas frequências possíveis do dial. O AM ele deverá acabar. Você pode manter a sua frequência AM durante 5 anos, colocar no FM, se não me engano, né? Coloca no FM e fica 5 anos, depois você tem que ceder a frequência AM e ficar todo mundo no FM. Como você falou, são as mudanças, não é verdade? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente sempre está em fase de evolução, né? E por isso hoje, com as redes sociais, com a facilidade da manipulação do celular, você carrega, hoje, do jeito que as coisas andam, você carrega uma bomba, né, com o celular embaixo do braço ou com o celular no bolso, porque até podem ocorrer problemas graves, você ser assaltado, alguém te sequestrar, etc, etc. Mas não olhando o lado ruim, que tudo tem o lado bom e o lado ruim, o que acontece é que você tem facilidades, né? E esse aparelhinho minúsculo, que a gente nunca imaginou que teria acesso a ele, está revolucionando o mundo inteiro. Ciro, se lá para frente, quando essa geração for indo embora, eu estou com 76 anos e gosto das músicas dos anos 60, 70, 80, foram uma marca na minha vida. Quando você chegar na faixa de 2000, 2010, 2020, será que você vai ter músicas para fazer essa rádio com a mesma característica que você tem hoje? É o seguinte, o que você perguntou é muito importante. É porque nós estamos assim puxando um pouco. Nós estamos tocando muito anos 90 também, entendeu? E a tendência é você ter que adaptar o programa. Sem deixar de tocar nos 60, toca mais 60, 70, mas toca 80, 90 também, nós estamos tocando, porque o público vai envelhecendo e normalmente você tem que ir adaptando, né? O flashback, no caso aí, né? O retorno daquelas músicas que marcaram a época. Tá certo? Sim, sem dúvida alguma. Era nesse sentido que eu estava perguntando exatamente. E o que é que você pretende que ocorra com a programação da rádio em termos de promoção? Porque essas coisas também, o que a gente fazia antigamente, distribuir chaveirinho, adesivos e fazer pedágio no meio da rua, essas coisas estão se tornando um pouco mais difíceis ultimamente, né? Como é que você vê essa evolução ou involução? Você falou, a parte de promoção mudou. Você não mudou esse negócio do adesivo, diminuiu muito, né?
Tem gente que pede, às vezes, a perua da rádio está na rua, mas o que eu observei no rádio também, com essa concorrência que o rádio está tendo das redes sociais, é que as ações físicas você só faz com pessoas físicas. Não tem jeito. Vamos dizer, se eu vou fazer um pedágio, eu vou mandar a perua da rádio com o locutor, com a equipe de promoção, com prêmios. Então, eles vão chegar pessoas físicas. Então, eles têm abrido um espaço também para esse tipo de atividade. Eventos, shows, a gente tem realizado shows e coisa e tal. Porque, como você falou, com o virtual, com as redes sociais, todo mundo tem sua atividade virtual. E é uma coisa gigantesca, né? Se você pensar, é o mundo inteiro se manifestando. Você vê que todo mundo tem um celular. O cara pode não ter nada, mas ele tem um celular. Qualquer pessoa tem um celular. Então, o celular, como você falou muito bem, pode ser uma bomba e como pode ser uma luz divina. Por quê? Traz muita coisa boa. Mas dentro dele também tem muita coisa ruim. Então, a gente tem que filtrar. Talvez até tenha alguma ordenação, né, nas redes sociais que eu não entendo bem como fazer, para não virar uma censura, né? Mas que ela corre muito livre, o que é diferente do rádio e da TV. Tem uma legislação no rádio e na TV, né? Tem uma norma, que a Anatel vem lá e fiscaliza. E você tem que seguir. Dificilmente você vê uma televisão, um jornal, uma rádio colocando fake news. É só colocar hoje, no dia seguinte, vem a bronca. Nas redes sociais, não. Então, se você me perguntar o que tem que fazer, eu não sou especialista. Mas algumas coisas têm que ser feitas desde que não tire a sua liberdade de expressão. Certo? Mas que precisa haver alguma regulação das próprias plataformas. Elas que têm que colocar, né, essas coisas. Não é verdade? É isso aí. E para a gente concluir, Ciro, o que é que está acontecendo hoje na sua vida de cantor, músico? Você está preparando alguma coisa, está lançando alguma coisa, ou está simplesmente como radiodifusor e observando a produção artística dos seus colegas? É uma coisa que a gente gosta e, quando puder fazer, vai fazendo, que a música faz parte da minha vida e a gente, mesmo que queira se separar dela, não consegue, não. É que nem você. Você nasceu no rádio. Eu conheci você na Rádio Cultura. Depois você foi trabalhar. Até o Luciano, meu irmão, quando ele fazia aqueles desenhos de matemática, né? Na TV Cultura, foi eu, se não me engano, aí que ele te conheceu. Ele sempre fala de você. E é um irmão muito querido, sempre me deu muita força na minha carreira. Ele gosta muito também de música e sempre me ajudou muito. E eu fico contente de você ter essa amizade com ele, com meu irmão, com a pessoa que eu gosto muito, muito querida. E fico feliz também de sua trajetória, né? No meio do rádio, sempre foi muito importante. Você passou muitas emissoras, dirigiu muitas emissoras, principalmente na parte artística, não é isso? E sempre triunfou, sempre conseguiu muito sucesso. Parabéns para você também, meu amigo. Tá certo? Obrigado. Obrigado, obrigado. Mas hoje o foco mesmo é no nosso querido Ciro. O Luciano é realmente uma pessoa querida, a família inteira já, do lado dele mesmo, esposa, filhos, já conheci até o genro dele. Aos pouquinhos a gente vai criando um evento, outro, e ele, quando pode participar, ele sempre leva alguém do time. E a gente fez um revival de TV Cultura há não muito tempo e unimos as pessoas que trabalharam junto com ele para matar a saudade. Ciro, foi bom ter você aqui. Apesar dos altos e baixos aí com a tecnologia, a gente nunca vai dominar totalmente, mas algumas coisas têm solução, felizmente. Muito obrigado pela sua participação e você tenha muito sucesso ainda na carreira
artística e, obviamente, como radiodifusor, já é, a sua rádio tem a sua posição definida no dial e, além do mais, é muito querida, porque troca coisas que mexem com o sentimento nosso. Muito obrigado pela sua participação e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço muito nesse seu programa 100 anos de rádio, muito importante, que venha mais 100 anos. O rádio completou 100 anos, com muitas manifestações, tanto a BET quanto a ESP fizeram momentos importantes, e eu fico feliz de você pertencer e continuar pertencendo a esse mundo maravilhoso, que é o mundo da radiodifusão. Eu agradeço muito o seu convite, muito obrigado, e desejo muito sucesso para você também, meu amigo Maiorca. Um grande abraço. Muito obrigado, viu? Estamos sempre juntos e sempre que possível vamos conversar sobre essa paixão comum que temos aí. Até breve. Este foi Ciro Aguiar, cantor, compositor, músico, instrumentista e radiodifusor. Por isso, participou da nossa série Os Empresários. A gente volta na semana que vem. Até lá.